Bom, pessoal, eu resolvi fazer uma análise desse vetor e compartilhar com vocês o resultado. Esse vetor eu comprei de um contato na internet, que ele costuma fazer vetores para o pessoal aí que trabalha com corte a laser e com router. Mas ficou muito perceptível que ele não tem conhecimento em desenho, né, e também não tem muito capricho na hora de criar o trabalho. Ficou gritante aqui as falhas, né, no vetor, que aparentemente à primeira vista parece que tá legalzinho, que tá bonito, né? Mas quando você começa a analisar, você percebe que ele está bem fora aí de um padrão de qualidade, que eu particularmente não teria coragem de usar para poder fazer uma peça para mim e muito menos para um cliente meu. Então eu vou mostrar aqui, ó. Não vou me atentar à parte central, né? Que esse desenho é muito detalhado, né? Eu vou pegar apenas a parte básica aqui, que seria o escudo e a moldura, né? Que são geometrias relativamente mais simples, mas que mostram que a pessoa não teve o capricho, né? E o cuidado na hora de elaborar. Eu acredito que esse vetor foi criado de forma automática, né? Pela forma como ele está. Eu conheço pouquíssimas pessoas que realmente vetorizam de verdade. A grande maioria aí dos vetores que eu vejo compartilhados nos grupos e nas redes são vetores criados de forma automática e acabam deixando os desenhos com uma péssima qualidade. Muitas pessoas acabam utilizando por falta de conhecimento ou até mesmo por não querer investir, né, no material de qualidade, né? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a parte do fundo do escudo, né, a base do escudo. Eu vou tirar o fundo, o preenchimento e deixar só o contorno aqui. A primeira análise que eu vou fazer aqui é de simetria, né? Essa peça aqui não precisaria ser desenhada totalmente. Eu poderia traçar uma linha central aqui e desenhar apenas o lado esquerdo e espelhar para o lado direito, né? Então eu vou pegar, selecionar ela aqui e eu vou aplicar, né, o espelhamento dela aqui, ó. E eu vou mudar a cor para vermelha para ficar bem visível. Então a preta é o original e o vermelho é o espelhado. Vejam como está fora, né? Completamente fora. Se você acompanhar todo o desenho, ele vai estar todo fora, não tem simetria aqui. Então assim, não haveria necessidade da pessoa desenhar todo o escudo, né? Como eu falei, ele poderia desenhar apenas a metade e depois espelhar para o outro lado, mas nesse caso aqui eu tenho certeza que não foi desenhado, e sim foi vetorizado de forma automática, porque a diferença está muito gritante, tem algumas formas aí que estão fugindo muito do que deveriam ser, né? Então aqui, ó, já foi reprovado no teste de simetria, a gente já percebe que está muito fora. Eu vou deletar aqui, agora eu vou analisar esse raio aqui, ó, né? Esse raio ele poderia ser feito com uma ferramenta padrão, que é a ferramenta, né, para criar círculo. Então eu vou posicionar ele aqui mais ou menos, né? E eu vou aumentar aqui o valor dele. Um valor que fique aproximado. E aí eu vou mover ele aqui lateralmente para tentar posicionar mais próximo possível ali, né? Então jogar aqui um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo. Para baixo ele já foge bastante, né? Então deixar ele aqui, ó. Você pode reparar que isso aqui da peça do desenho original não é um raio. Foi uma linha criada, né, que ficou totalmente distorcida, sendo que poderia ser utilizado uma ferramenta padrão, né, deixando o desenho uniforme, com um raio, né, perfeito aqui, ó. Então a gente consegue observar aqui o quanto está fora, né, o quanto está distorcido. Outro detalhe também que para mim comprova que o vetor foi criado de forma automática, a lateral do escudo ela deveria ser reta. Não há motivos para não ser reta. Então se eu criar uma linha aqui, ó, desse ponto e traçar ela na vertical, aqui é totalmente na vertical, e eu for analisar com o desenho original, aqui eu comecei 0,0, né, em cima, conforme vai descendo, olha como o desenho vai abrindo, vai distorcendo, né? Olha como já está fugindo ali, ó. Quanto mais está descendo aqui, ó, mais vai abrindo. Chega num ponto aqui que ele fecha, né, um pouco, né? Aí ele chega até inverter o lado, mas logo ele
abre de novo e abre ainda mais. Isso mostra que o vetor foi criado de forma automática. Não teria por que a pessoa não criar uma linha reta para fazer essa lateral, né, do escudo. Esse raio aqui, na parte inferior, eu nem vou comparar porque ele também foi criado da mesma forma. Se eu criar um raio aqui, você vai perceber que ele está completamente fora, que isso aqui não é um raio, né? Ele se transformou em uma curva devido à forma como foi criada, né? Foi de algum software aí que cria vetores de forma automática. Agora que eu vou pegar a moldura, essa moldura aqui, né, do escudo, para analisar ela. Vou tirar o preenchimento, deixar só o contorno, né? A primeira coisa que eu consigo detectar aqui, né, sem contar a forma, que ela está acompanhando a forma do escudo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem uma outra coisa que eu esqueci de apontar. Se você for analisar aqui o posicionamento, nesse ponto aqui, eu estou com 0,52 centímetros de distância, né, da borda do escudo para a moldura. Se eu descer aqui um pouquinho, ó, por exemplo, pegar aqui, ó, 0,36. Se eu descer mais um pouco aqui, ó, 0,48. Não tem uma uniformidade, porque o desenho está completamente distorcido, né? Então, voltando aqui na moldura do escudo, a primeira coisa que ficou muito perceptível são esses furos, tanto o posicionamento quanto a geometria desses furos. Reparem que eles não estão no centro da geometria da moldura, o que acaba ocasionando uma aparência muito ruim. Eu particularmente não acho legal isso, né? Se ele tivesse no centro, teria uma aparência muito mais bonita, mas aqui, ó, a diferença é gritante, né, da distância de um lado para o outro. Se você for fazer a análise da forma desse furo, você percebe que ele não está um círculo perfeito. Se eu pegar a ferramenta de círculo ali, ó, e criar mais ou menos na medida, e tentar fazer uma sobreposição aqui, reparem que não casa, está muito fora a medida, né? Na verdade, isso aqui está quase que uma elipse, né, o original, em relação ao furo que deveria ser perfeitamente redondo, né? Se você analisar, todos os furos estão dessa forma, né? Uns um pouco mais achatados, outros menos, mas nenhum deles estão perfeitos, porque não foi criado, né, da forma correta, usando as ferramentas adequadas. Olha esse furo como está fora de posição, né, puxado aqui bem próximo da borda do lado direito. Agora, se eu for analisar a simetria disso também, né, vou criar aqui, ó, uma simetria, vou aplicar a cor vermelha aqui para ficar mais visível. Reparem como está fora a simetria desse item, né? Tanto a parte externa quanto a posição dos furos, né? Não bate nada, absolutamente nada, está completamente fora. Então, assim, esse tipo de... Olha esse ponto aqui, ó, como está fora, né? Olha aqui na parte de baixo, completamente fora. Então, esse tipo de coisa impacta demais na qualidade do produto que você vai criar. E se você vai entregar um produto para um cliente que não tem o menor conhecimento em desenho, pode ser que isso aqui passe batido, que ele não perceba. Mas se a pessoa tiver um pouquinho, às vezes não precisa nem ser um especialista em desenho, ter conhecimento em desenho. Mas só dela ver, né, analisar, poxa, esse furo aqui está muito na borda, parece que o cara furou na posição errada, né? É uma coisa que fica visível para qualquer um. Então, assim, eu vou ter que criar novamente, né, esse vetor, porque não está com uma qualidade aceitável para poder fazer uma peça. Outro detalhe que também, aqui já é mais uma questão de percepção do desenhista aí, que ele pode estar fazendo na hora da elaboração do vetor, para deixar o vetor com uma cara mais bonitinha, com uma aparência mais harmoniosa. Esse fundo aqui da família, reparem que do lado esquerdo, essa geometria aqui, ela está completamente diferente da geometria do lado direito. Ele poderia ter criado um fundo aqui na parte superior com uma geometria mais uniforme, né, que fosse simétrica, juntamente com essa parte de baixo aqui, né, com essas geometrias aqui de baixo, sendo iguais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Teria causado um impacto muito mais positivo do que você vê, assim,
essas geometrias completamente diferentes.